num mundo como o nosso, em que o instinto ainda prevalece sobre a razão e o sentimento, grande parte das criaturas procura justificativas para a violência íntima, que se reflete naturalmente na violência em sociedade. Albert Einstein, na sua obra Como Vejo o Mundo, disse: a violência fascina os seres moralmente mais fracos. É o que vemos em manifestações que acontecem por todo o mundo, manifestações que têm como base, muitas vezes, direitos e reivindicações justas. Quantas criaturas aproveitam estes momentos para dar vazão aos seus instintos mais baixos, à sua animalidade, a depredações, a violência que termina por aparecer em áreas e setores em que ela deveria estar completamente abolida, como a própria religião e as instituições. Mas isso ainda vai levar muito tempo para desaparecer. Em mundos evoluídos, em que os seres já aprenderam esta lição, a violência não mais existe. Foi completamente superada e substituída pela educação. Não a educação formal, não a instrução meramente, ou o acúmulo de conhecimentos esparsos, mas a educação íntima com base nas realidades espirituais, nas leis universais, que os homens ainda estão distantes de atingir nas suas instituições, na justiça terrena, que, portanto, precisa de aprimoramento com o tempo, com o próprio avanço das coletividades e dos indivíduos. A violência não pode servir de pretexto para a guerra, seja aquela guerra que acontece dentro de casa, aquela guerra que acontece entre um grupo pequeno de pessoas no ambiente profissional, e muito menos para a guerra entre as nações. Albert Einstein disse na sua obra Como Vejo o Mundo: a violência fascina os seres moralmente mais fracos. É por isso que muitos recusam o conhecimento que traz esclarecimento e que aboliria a violência como tantos outros males que ela gera, porque não estão dispostos a aprender e nem abrir mão daquele prazer doentio que cultivam, que está ainda atrelado aos instintos mais baixos, que vem trazendo através de muitas encarnações, em que, ao invés de educar os sentimentos e aplicar o raciocínio na vida prática, na vida em sociedade, na vida psicológica e emocional, foram pelo caminho inverso de alimentá-lo cada vez mais, o que chega ao ponto de desencadear guerras terríveis entre os povos. Vejamos só o que disse o espírito de Chico Xavier através da psicografia de Carlos Bacelli. Veja só. Está no livro O Espírito de Chico Xavier. Nunca o amor serviu de pretexto para a guerra. Em nome de uma suposta verdade, milhares já mataram e já morreram. O amor não gera a menor atitude de violência. O que induz o homem à violência é a paixão. Algumas criaturas procuram colocar toda a culpa na religião. Não há necessidade da religião. A religião causa e já causou
muita violência ao longo do tempo, causou guerras maiores do que até outras guerras em que ela não estava envolvida. Isso também é uma desculpa para fugir das verdades espirituais. A religião em si, a religião pura, a religião com R maiúsculo, no sentido de religar a criatura ao Criador, esta jamais serviu de pretexto para nenhum tipo de violência nem de guerra. O que acontece é a deturpação da religião pelos homens e pelas criaturas humanas falhas e que muitas vezes se comprazem com esta atitude de distorção. Neste caso, evidentemente, haverá sempre uma distorção e um prejuízo tanto para as próprias pessoas quanto para as suas comunidades e também para as nações. Evidentemente que a religião precisa ainda se desprender de muitos fatores isolantes e restritivos que a distanciam das verdades espirituais e do amor com A maiúsculo, do amor puro. Isso é um trabalho, entretanto, que os homens e os espíritos, cada um dentro de si, precisará desenvolver com a própria reforma íntima e a vontade sincera de autossuperação e do conhecimento da verdade maior, desatrelada dos dogmas, dos cerimoniais, dos rituais e de tudo o que seja externo. Isso leva tempo, mas é um trabalho que vai acontecer. Estamos tratando aqui de apenas alguns aspectos da violência, não de todos eles e não de todas as consequências e desdobramentos filosóficos que poderíamos tirar. Aí você está vendo a capa da magnífica obra Garimpo de Amor, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, Leal Livraria Espírita Alvorada, editora. Veja bem o que ela disse. Como é possível uma sociedade na qual alguns poucos detêm o poder financeiro que todo o restante da população do mundo somada não consegue sequer aproximar-se, menos ultrapassar? Como estabelecer-se uma cultura em nome do progresso, na qual a miséria total espia com ira a abundância e o desperdício assintoso dos poderosos? Como aguardar-se a paz social estabelecida por tratados internacionais de conveniência firmados pelas nações mais desenvolvidas e ricas da Terra, olvidando-se dos estertores agônicos daquelas outras que lhes sofrem as injunções penosas, na condição de escravas, sem direito à palavra, à liberdade, à esperança, encontrando-se na linha abaixo da miséria estabelecida? Tudo isso ocorre somente porque o amor não foi consultado quando se cuidou de desenvolver o progresso do mundo, longe dos sentimentos da compaixão e da solidariedade para com o próximo, que não é apenas aquele que está mais perto, senão todos os seres existentes. Se não nos propomos a realizar a caridade no amplo sentido e no sentido restrito também, do auxílio ao próximo, como é que podemos esperar o desaparecimento da violência pelo mundo, se temos como base o nosso egoísmo, se estamos preocupados apenas com o nosso sucesso pessoal ou familiar, tão pouco, tão pequeno, tão mesquinho perante a humanidade? Vejamos então que a violência também, a violência social, a violência urbana, as guerras mundiais, também são culpa nossa. Elas acabam acontecendo, nós acabamos por sofrer os seus ataques, também para acordar, para despertar e para enxergar no próximo nós mesmos, já que todos estamos em conexão e que não existe paz egoísta. Precisamos nos mover. Não há necessidade que a gente se transforme em embaixadores da paz, que andam pelo mundo fazendo discursos ou fundando instituições. Tudo isso é maravilhoso. Mas nós temos que aprender a começar
de baixo, dentro de casa. Veja só esse outro pensamento. Uma outra obra de Divaldo Pereira Franco, também pelo espírito Joana de Ângeles, organizado por Ana Maria Sprangler Luiz, Leal Livraria Espírita Alvorada Editora. A obra Afinidade. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Começa aqui, dentro de nós. Certamente não vamos conseguir tudo de um salto de uma vez, a natureza não dá saltos. Mas até quando vamos ficar adiando? Até quando vamos ficar justificando a intolerância? Até quando vamos ficar dando desculpas para julgar e condenar o próximo de maneira tão sumária e tão sem misericórdia? Porque nos comprazemos nisso. Vaidosos e orgulhosos que somos, cegos para a justiça universal, que não deixa escapar nada ao nosso benefício, a benefício de todos. A violência também começa aí. E depois que sofremos a consequência, depois que volta o ricochete da bala, nos sentimos vítimas, culpamos a sociedade, as pessoas e tudo mais. Menos olhamos para nós mesmos. Quando este é o foco principal, não vamos acrescentar muito material. Poderíamos citar diversos autores, diversas obras. Vamos citar novamente uma obra de Divaldo Pereira Franco, desta vez pelo espírito Ignotus. A obra é Panoramas da Vida, também publicado pela Leal Livraria Espírita Alvorada Editora. O ódio é força que só se extingue quando vitima quem o gera. Quando lançamos um sentimento negativo, quando alimentamos o ódio, temos prazer mórbido nisso e jogamos para fora, para o mundo, em direção a uma pessoa ou ao que quer que seja, não raciocinamos que ele vai voltar. Não é Deus que está castigando. É um processo natural de educação que precisamos entender para poder controlar a si mesmo, raciocinar antes de agir por impulso. O ódio que lançamos ao mundo vai voltar matematicamente de volta para nós. Como as comunidades, os povos, as nações, os grupos que fazem o mesmo, terão o mesmo destino. A fatalidade da justiça divina, das leis espirituais, que funcionam de maneira perfeita. Nós somos seres racionais, nós já temos noção do que estamos fazendo aqui na Terra. Muitos não têm o conhecimento, porque não estudaram, dos princípios espirituais, mas têm no fundo da consciência a noção do certo e do errado. Age errado porque quer. Então, aquilo terá uma consequência natural. Muitos, mesmo quando o ricochete volta, ao invés de aceitarem a instrução e a educação, se revoltam ainda mais, preferem se revoltar ainda mais. E então, de novo, fazem o mesmo. Continuam gerando mais atitudes de ódio, de intolerância, de guerra, de desrespeito, etc. E é claro que a lei, por ser infalível, vai devolver tudo novamente. Muitas vezes, com uma intensidade maior, de acordo com a revolta, a rebeldia
que aquela criatura preferiu desenvolver. Até que uma hora fica insuportável. Pode demorar muito tempo, muito, mas muito tempo mesmo. Deus não tem pressa. Mas uma hora a criatura vai aprender. Uma hora todos nós vamos atingir a evolução maior quando estaremos distantes e livres de tudo isso. Mas o caminho não precisaria ser tão longo. No meio está o livre-arbítrio, que precisa ser instruído e educado pela razão. Vamos ver agora o trecho de uma outra obra. Despedindo-se da Terra, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius e de Instituto de Difusão Espírita. Pode parecer, querido leitor, que o mal atua sem controle do bem. No entanto, gostaria que você se lembrasse de que a verdade é absolutamente diversa. O mal atua dentro do espaço de manobra que os encarnados e desencarnados, igualmente invigilantes, lhe concedem. No entanto, sobre todos eles, o bem governa os caminhos e intervém no instante adequado para que, indistintamente, todos se encontrem consigo mesmos e retifiquem seus atos. É uma questão de tempo. No final, até o mal serve para o bem. O mal é necessariamente passageiro. Mas para que a gente entenda tudo o que foi falado aqui, precisamos estudar em conexão os diversos assuntos. Temos que estudar a reencarnação, em que a justiça se expressa de maneira completa. Mas é preciso tirar da cabeça as ilusões, os preconceitos e a ignorância que temos a respeito desse tema. Porque se não fizermos isto, vamos continuar duvidando de uma coisa que não depende da crença, mas sim do conhecimento. Vamos refletir sobre tudo isso e sobre tantos assuntos e temas interligados e perceber ou relembrar que a paz está em nossas mãos.